No início da semana passada, eu fiz uma postagem com uma lista de vários assuntos que eu ia estar passando para vocês, em especial sobre questões emocionais. Eu iniciei com a depressão, eu falei várias coisas. Na verdade, a princípio eu achei que eu tinha falado tudo o que era mais importante e necessário estar passando para vocês, porém, eu recebi vários feedbacks, questionamentos, dúvidas, perguntas, então eu quero retomar esse assunto o mais breve possível e passar algumas informações. Eu até fiz uma listinha aqui para estar conferindo, não correr o risco de esquecer nada para passar para vocês, tá? A primeira questão importantíssima, que eu quero deixar bem claro: qualquer alteração que você esteja sentindo extrema, de níveis que você sabe qual é o seu normal, você se conhece. E se o seu normal sempre foi ruim, então mais um motivo para você se atentar a essa dica que eu vou dar e sair correndo para fazer isso, tá? Essas medidas são medidas básicas, fáceis e são medidas que todos nós temos que tomar, mesmo se estivermos com as emoções no lugar. Mas se a gente tem qualquer emoção, estresse, ansiedade, distúrbios emocionais, angústia, vontade de chorar, qualquer coisa que está pesando aí, que está anormal do ser saudável, do se sentir saudável, a gente tem que tomar essas medidas, tá? Então, esses sintomas são sintomas depressivos que podem dizer que você já está com a doença depressão ou que ainda não tem, graças a Deus, que bom, espero que não, mas que tem que ficar alerta, tem que tomar esses cuidados para não chegar a ela, porque ter a doença afirmada significa que o quadro é reversível, como eu já ensinei no outro vídeo, não existe depressão crônica, porém que o trabalho vai ser maior, vai ser mais desafiador para resolver. Então, a medida principal, a primeira coisa, é tomar um suplemento multivitamínico, tá? Específico para homem, se você for homem, específico para mulher, se você for mulher. Essa é a primeira medida, de marcas confiáveis, ou você compra em farmácias de manipulação da sua confiança. Eles têm bastante fiscalização, então a maioria costuma ser muito boas, e multivitamínicos são coisas que não precisa de receita, tá? Também consumir uma dosagem alta de vitamina D, mais do que 1000 UI diário, tá? Inclusive, voltando à questão do suplemento multivitamínico, a princípio eu sugiro, se você tiver com essas alterações todas que eu citei, que você consuma uma dosagem dupla. Então olha lá no rótulo da embalagem, qualquer farmácia, em casas de produtos naturais, etc. A dosagem que eles colocam geralmente é um comprimido por dia, ou algumas marcas no almoço e outra no jantar. Durante 3 meses, se você tiver com mais sintomas de angústia, durante 6 meses, dobre essa dosagem, porque isso significa que o seu corpo está precisando de reposição. Ele já está em estado de alerta, ele já está doente, mesmo que você ainda não tenha diagnosticado a doença, porque tudo aquilo que tira a gente do saudável, do equilíbrio normal, já é um quadro de doença. Então é importante olhar dessa forma, olhar com esse olhar, e é por isso que tem que sair. E é por isso que é tão importante sair correndo e já tomar essas medidas. Lembra que essas medidas que eu estou falando é para todas as pessoas, mesmo sem nenhum distúrbio. Porém, a dosagem maior já é um tratamento, tá? A dosagem normal que vem na embalagem, isso é prevenção. Eu estou falando dos suplementos, assim como também entra a vitamina D. Uma outra forma de suplementar a vitamina D, que eu recomendo que você suplemente a vitamina D manipulada por até uns 6 meses, essa quantidade mais alta, mas as pessoas que tá tudo ok, que você sabe que tá ok, o ideal é que todos nós, doentes ou não, tomemos o mínimo diário de 15 minutos de banho de sol. O melhor horário é ao meio-dia, o segundo melhor horário é no período entre as 10 e as 14 horas, porque é o horário que o sol fez toda aquela rotação e digamos que ele tá assim com o olhinho, a mente e o coração voltados para o planeta Terra, entendeu? Por isso que ao meio-dia é o primeiro melhor horário e entre as 10 e as 14 o segundo melhor horário. A gente vai receber o melhor que o sol, que é um presente de Deus para nós, tem para oferecer. E o
o sol, ele desenvolve uma série de coisas que eu vou fazer um vídeo para falar exclusivamente sobre a vitamina D e a relação dela com o sol, etc e tal, tá? Não vai ser agora. Mas saiba que é a forma mais rápida de você desenvolver o processo de cura se você tiver com desequilíbrio dessas emoções, tá? De todas as emoções. É um tratamento muito eficaz que é usado para combater a depressão, para desenvolver cura da depressão e para desenvolver cura de várias outras doenças. Antigamente, eu lembro, quando eu era menina ainda se fazia isso. Mas quanto mais antigo, mais as pessoas vão lembrar. Tudo se resolvia com o sol, tudo usava o sol, ia para banho de sol. Era uma arma. O sol era uma arma de combate contra a morte, contra doenças e geração de saúde. Isso deixou de fazer sentido por quê? Porque a gente foi se afastando, a gente foi achando que a gente descobriu muita coisa, fomos ficando muito tops e deixamos um monte de coisa que as pessoas antigas faziam tanto e trazia tanto benefício. Ah, mas eu já ouvi tanta coisa na mídia, etc e tal, e tanta coisa. Esquece, tá? Esquece, volta pros antigos. E outra coisa, não se toma banho de sol com protetor solar, nem no rosto, tá? Banho de sol, porque o protetor solar atualmente é o maior causador de câncer de pele e de outras doenças, porque ele bloqueia o seu corpo de receber os raios do sol. Então, você precisa, dependendo de como for sua pele, dos estados, etc e tal, tem que usar protetor solar? Sim, mas olha, presta atenção na palavra protetor solar, é para te proteger dos raios do sol. Se a gente vai tomar banho de sol para desenvolver, então a gente tem que receber, a gente não pode se apartar, tá? Mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado com relação ao sol, a vitamina D, colicalciferol, o desenvolvimento e etc, tá? Então, consumir vitamina D através dessas duas vias que eu coloquei, tá? Que é acima de 1000 ml de ingestão diária por uns 6 meses, se você tem desequilíbrios emocionais, mesmo que ainda não constatou a doença, e também tomar banhos de sol, o mínimo de 15 minutos. A pele negra, ou descendentes negros, que a pele morena, pode estar ficando até 30 minutos, tá? Mas a pele branca transparente, 15 minutos pode estar consumindo, de 15 para mais. Uma outra questão é aumentar a ingestão de proteínas. Duas vias que eu vou colocar, não são as duas únicas, tá? Mas que eu vou colocar para vocês para ajudar bastante na ingestão de proteínas. Uma excelente aumentar o consumo de carnes e ovos, que são tudo proteínas, né? Ovos não são carne, mas faz parte da família de proteínas. Na verdade, a proteína mais rica, que tem quase todas as vitaminas do complexo B, quase toda a cadeia de vitaminas do complexo B, são os ovos, e é o mais barato, né? Olha que irônico, como Deus é maravilhoso. Os ovos são os mais baratos e a melhor proteína que a gente tem de origem animal. Segunda proteína que eu concilio as duas, inclusive na minha vida, na minha ingestão de proteínas, é a proteína vinda do whey feito em casa, que a gente pode fazer o whey com ele ou não, inclusive no meu Insta e no meu Face Verde Limão Alimentação Saudável, tem lá receitas como cultivar, como cuidar, etc e tal, que é o kefir do leite, tá? O kefir do leite que transforma em iogurte, que a gente pode fazer cream cheese, e na minha casa o povo ama e comem de matar, de morrer, de tanto que ama, e é muito top. Dá pra fazer receitas doces também, dá pra fazer até cheesecake. Vixe, tem coisas aí, se vocês precisarem na internet, vocês vão achar 1000, tá? Então, é muito mais barato do que o whey adquirido na indústria, e o resultado é excelentíssimo, sem nenhum processo químico, sem nenhum aditivo químico, com 0 de lactose. Por quê? Porque os lactobacilos vivos, que a gente conhece muito mais pensando no Yakult, aqueles probióticos, eles consomem, o alimento deles é todo o açúcar do leite. O que é o açúcar do leite? É a lactose, tá bom? Nós adultos não devemos consumir leite. Leite é só para filhotes, e o ser humano é filhote só até os 6 anos de idade. Então fica aí, eu tô aumentando essa aula sem querendo, queria que fosse menor, mas algumas coisinhas é importante falar
Quando eu estiver dando aulinha sobre o equilíbrio, a vida física, que também é uma área de desenvolvimento que eu trabalho com os meus mentorados, eu vou passar um pouquinho mais disso daqui para vocês, tá? Bom, dormir mais. Dormir mais é uma questão, é uma medida. Só que esse dormir mais, o que é o dormir mais? Dormir mais quando você está doente. Cada um de nós, não existe, tá? Tira aquele negócio que dormir uma média de 8 horas por noite. Esquece isso. Tem gente, vou dar um exemplo meu, tá? Eu fico bem se eu dormir 5 horas por noite. Se eu dormir 6 horas por noite, eu fico espetacular, extremamente bem. Eu funciono bem dormindo 4 horas por noite. Essa noite mesmo eu dormi menos. Então eu funciono bem dormindo 4 horas por noite. Se eu dormir 5 horas por noite, eu fico super bem. Se eu dormir 6, nossa, eu fico extraordinária. Então pra mim, pro meu tipo de pessoa, eu não preciso de muitas horas de sono. Mas tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 9, tem gente que precisa de 10, tem gente que precisa de mais, tá? Então é importante a gente descobrir qual é o nosso ponto de equilíbrio. Mas quando você já está doente, presta atenção na questão doença, tá? Na palavra doença. Quando nós estamos doentes, tudo aquilo que o nosso corpo precisa, ele vai precisar mais, porque ele está fora de desequilíbrio. A doença é o desequilíbrio. A doença é a ausência da saúde. Então, tudo que a gente tem que fazer quando adoece, a gente tem que fazer mais. Se o seu corpo precisa de 10 horas de sono para ficar bem, quando está doente ele precisa de 15. Tô dando exemplo, não necessariamente 15, mas estou querendo dizer assim, que ele precisa de mais, tudo mais, até estar curado. Então dormir mais para haver a cura. Depois disso você busca o equilíbrio dentro daquilo que faz sentido para a sua vida. Essas coisas todas eu tenho decore salteado, mas estou conferindo aqui na lista para não deixar passar nada. Uma coisa muito importante com relação à vitamina D é que a vitamina D a gente deve consumir junto com os suplementos, com os multivitamínicos, polivitamínicos, enfim, é a mesma coisa, tá? Por que a gente tem que consumir junto? Ou então com o ovo, tá? Quando a gente for consumir ovos, porque algumas vitaminas do complexo B, elas são condutores de maior absorção do nosso organismo e 100% de aproveitamento daquela vitamina D que a gente está recebendo, tanto da luz solar quanto de via oral, ingesta, tá? Então é por isso que é muito importante essa questão. Bom, e outra parte muito interessante para a gente observar, mesmo pessoas que fazem atividades físicas regularmente, uma coisa que muita gente não sabe, isso é muito claro na medicina preventiva, principalmente na medicina integrativa, longevidade, nutrição funcional e assim por diante, tá? Musculação. A musculação, a gente precisa entender que não é luxo fazer musculação. Esquece musculação para ficar gostoso, gostosa, ficar sarado, estética. Esquece isso, tira isso da sua cabeça. Pensa na musculação como fonte de saúde. O que acontece? A musculação, ela aumenta a resistência física. Por que ela aumenta a resistência física? Porque ela segura, ela mantém, ela retém toda a imunidade que você gera. A gente gera a imunidade por vários meios, por várias ações. São várias ações que geram imunidade na nossa vida. Não é só a alimentação, são várias coisinhas, tá? Inclusive desequilíbrios hormonais, desequilíbrio das emoções também geram desequilíbrio da imunidade, falta da imunidade. Assim como o equilíbrio de todas essas questões e várias outras que eu vou deixar para outra hora, gera aumento da imunidade. Mas a resistência física também gera aumento da imunidade. Porém, é a resistência física que compete a ela manter a imunidade do nosso organismo. Então, se faltar músculo, e músculo significa mais resistência física, vai ter baixa imunidade, sempre vai ter perca. Então, você pode estar fazendo tudo certo. Se te falta músculo, você vai envelhecer mais rápido, você vai adoecer mais, você vai ter sempre perca, vai estar sempre em déficit de imunidade. Você está fazendo um monte de coisa certa, um monte de coisa boa, está colocando no lugar, tá pondo, tá repondo, mas ainda assim está faltando imunidade. Então é muito importante observar isso. A segunda decisão que eu acho que é adequadíssima, que todo mundo tem que ter, depois de começar, iniciar a fazer tudo isso, mesmo que você se mantenha fazendo tudo isso, é fazer exame. O SUS, inclusive, para quem não tem convênio médico, fique sabendo que o SUS, se você pedir para o clínico geral ou para o endócrino, mas primeiro peça para o clínico, porque eu sei que no SUS você tem que passar no clínico e ele te dá em
encaminhamento para os especialistas. Mas o clínico, se ele for bom, se ele for top, ele mesmo já pede exames hormonais. Exames para ver como que está a medida de serotonina, que é o hormônio que compete à alegria, dopamina, que é o hormônio que compete à satisfação, você se sentir satisfeito com a vida, com o ar, com a luz, com as estrelas, com o céu, com as pessoas. A ocitocina, que é amor. A pessoa que ela está entrando num quadro depressivo ou já tem a doença instalada, mesmo que ela não saiba, se ela está tendo crises emocionais, ela vai ficando apática para a luz, para a vida, para a existência, principalmente dela própria. Mas ela começa com as pessoas, com as coisas. Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa está se tornando fria, ou sem expressão, ou sem atitude, sem falta de atitude, de vontade, uma série de coisas. Por quê? Porque está faltando imunidade, porque está faltando uma série de nutrientes, está faltando vitamina, está faltando todas aquelas questões que eu coloquei, mas já gerou ou está faltando dosagens que ela necessita para combater a vida, para existir, para viver, desses hormônios que eu estou falando. E esses hormônios, olha que maravilhoso, ele é a nossa farmácia cerebral, é um presente de Deus que está dentro de nós, nasceu conosco. Só que a gente pode desenvolver, o nosso corpo fisiologicamente tem a capacidade de desenvolver, de reativar e criar mais e mais e mais desses hormônios. Tanto ele pode criar, tanto que ele pode criar até em níveis mais do que deve. Existem pessoas viciadas em dopamina dela própria. Por quê? Por conta disso. Então a gente tem a capacidade de desenvolver o desequilíbrio para menos e o desequilíbrio para mais. E também o equilíbrio. As respostas maravilhosas estão em Deus. Sempre o equilíbrio. A Bíblia sempre nos leva para o equilíbrio. Então é muito importante isso. Então é importante ver as dosagens da serotonina, que é o hormônio da alegria, da ocitocina, que é o amor por você próprio, o amor pelas pessoas, o amor pela vida, pela luz, pelo céu, por Deus, por tudo. A endorfina, que é o hormônio da ação, que vai te dar atitude, força, garra, e que você tem energia aí, ó, para dar e vier. Eu acho que vocês estão sentindo essa energia comigo falando. E a dopamina, né? Eu creio que eu já falei. Bom, já falei tudo. Serotonina, ocitocina, endorfina e a dopamina, ok? Então é muito importante. O meu segundo conselho, ouviu esse vídeo, começa a fazer tudo que eu tô falando, mesmo se você está se sentindo bem. Se você tem qualquer uma desses sintomas, por menor que seja, do que eu já falei, corre e começa a fazer tudo isso, tá? Pega e olha como o valor da mensalidade que você vai pagar da academia, como o seu convênio médico. Se você já tem convênio, então o seu convênio aumentou. Mas se você está ganhando vida, você está investindo em vida, em saúde, pega. E se você não tem dinheiro, passa no cartão de crédito, pede emprestado e compra suplementos multivitamínicos, tá? Começa a fazer um desenvolvimento de todas essas questões que eu falei. E para ontem, marca uma consulta para fazer exame, para ver como que são esses 4 hormônios que eu falei. Por quê? Porque os hormônios produzem emoções. Se eles estiverem em desequilíbrio, você vai ter emoções desequilibradas. A falta de vontade, de energia, de decisão, de clareza, de uma série de coisas são as emoções desequilibradas. E aí esses hormônios com certeza estão desequilibrados. Dependendo do nível que você tiver, não vai dar para esperar o seu corpo produzir sozinho. Por um tempo você vai ter que consumir, você vai precisar de dosagens hormonais, receber dosagens hormonais, seja 100% sintético da farmácia, seja modulação hormonal, se você tiver possibilidade de estar fazendo, que é a melhor forma, mais rápida de você corrigir as situações, mas é muito necessário que isso seja visto, tá? Então, como eu já disse aqui, mas eu quero deixar claro que a pessoa que está caminhando para uma depressão, que já tem, mesmo que ainda não saiba, ela tem muita apatia às emoções, a todas as emoções que vocês estão vendo, que eu listei, que eu falei, as emoções que eu tenho, a energia que eu tenho, a força para agir, para buscar o que precisa, e certamente essa pessoa vai se tornando cada vez mais pessimista e negativa, mas isso não é traço de personalidade, é porque as emoções dela não conferem com essas necessidades que são necessárias, e essa pessoa, ela pode vir a se matar, ela pode, acreditem nisso, ela é capaz, ela tem essa capacidade de se matar. Por que que ela tem? Por que que a gente deve se preocupar? Por que que a gente deve acreditar? Porque ela está cada dia mais, se não for corrigido, o quadro se tornando cada vez mais apática a toda e qualquer emoção, tá?
Outra coisa que é muito importante a gente saber é que a síndrome do pânico, ela caminha junto com a depressão. Ela é uma extensão, pode vir primeiro a síndrome do pânico, depois a depressão, pode vir primeiro a depressão, depois a síndrome do pânico, mas tudo elas andam juntas, infelizmente. São aliadas. Por quê? Porque são tudo doenças de fundo emocionais, de distúrbios emocionais. Então é por isso que é importante a gente olhar para isso com um olhar mais sério e não achar que é besteira quando a gente vê as pessoas desabafando conosco e que a gente perceber nessas pessoas qualquer uma dessas situações e sintomas que eu estou colocando aqui para vocês. O que acompanha também a depressão, que é geralmente nesse quadro é mais uma consequência à depressão, é a obesidade. São três, é um tripézinho que andam juntos: a obesidade mais a diabetes e a consequência, a depressão. Então a diabetes é consequência da obesidade e a depressão também. Em alguns casos elas vêm primeiro, mas sempre quando a pessoa desenvolve a obesidade, que é uma doença, infelizmente não é cultura do Brasil ver como uma doença e saber que é uma doença, mas quem me ouvir já vai. Espero que a partir de agora, depois de ouvir esse vídeo, vocês compartilhem essas informações o máximo possível com o máximo de pessoas possíveis, porque tá cheio de gente precisando de ajuda e não sabendo como resolver. Tá cheio de gente precisando de ajuda e a família não entende, não sabe como ajudar e acha que é frescura. E tá cheio de gente, quase todo mundo no Brasil, que não sabe que a obesidade é uma doença e que a consequência dela estar na vida de uma pessoa é a diabetes, então já é mais outra doença, e a depressão, e aí vem uma enxurrada de doenças junto e o fim da pessoa é desejar a morte, esperar a morte ou até mesmo se matar, tá? Então, essa é outra questão importante. Então, os sintomas a gente combate com essas dicas que eu dei para vocês, e o segundo passo é sair correndo e passar no médico e pedir para ver como que estão os hormônios que eu falei. E a cura, tá? A cura é efetiva. A cura não é tomar remédios. A cura não é ansiolíticos. Isso são paliativos. Toda vez que você se ver sem eles, você se vê dependente, a sua vida ainda é a mesma ou talvez até pior. Por quê? Porque não resolveu, porque não mudou. A cura é você fazer tudo o que é necessário. Todas essas medidas que eu falei para sempre, para sempre, para sempre. Por que para sempre? Porque uma hora você vai ficar curado, mas se você não quiser que isso te tome novamente, você vai fazer para sempre. Lembra que eu falei que todas essas medidas que eu disse antes de ir para o médico é para todo ser humano? Porque a gente tem que olhar para a nossa saúde como uma coisa que necessita ser alimentada, cuidada e cultivada diariamente. Então, hábitos de prevenção, hábitos bons para uma vida saudável, não só para prevenção de depressão, para prevenção de tudo, a gente tem que cultivar constantemente, diariamente. A diferença é que eu falei que aquelas questões que eu coloquei nos primeiros 6 meses, elas devem ser usadas e cultivadas em dosagens maiores. Tudo mais, quanto mais a gente puder, melhor, tá bom? Então, é para sempre, todas essas medidas, mas em quantidades maiores até a gente obter a cura. O desenvolvimento mental, o desenvolvimento emocional, a suplementação, tudo é para sempre, tá? Por que a suplementação, tomar multivitamínicos é para sempre? Por que é tão importante a gente entender que isso, e até algumas coisinhas que eu vou colocar depois desse vídeo, dos suplementos principais que a gente tem que consumir, que até um não está lá, mas eu vou adiantar aqui para vocês, que é a coenzima Q10. Quero fazer um vídeo mais específico falando sobre ela. Por que é tão importante isso? Dessa forma, tá? Desse jeito que eu tô colocando para vocês. Porque a gente vai garantir se munir de sofrimento e de doenças, tá bom? E a outra questão mas se eu me alimento bem, por que eu tenho que tomar suplementos? Porque no Brasil, atualmente, o que é praticado é a monocultura. É plantado e replantado no mesmo lugar. Então, se você olhar o alimento de hoje, ele não tem a mesma quantidade de vitaminas de 30 anos atrás, de 50 menos ainda, de 100 anos menos ainda. Em média, tem 300% menos do que a gente recebia se a gente tivesse vivido
com essa mesma idade que a gente está agora, 50 anos, 80, 100 anos atrás. Então, todos os nossos alimentos não têm mais a mesma quantidade de vitaminas que tinha antigamente. E ainda assim, fazendo uma alimentação saudável, a gente já vê diferença, a gente já se sente melhor, já se sente diferente em todos os aspectos. Mas como os alimentos não têm mais a mesma quantidade, estão em déficit, e além disso, nosso país atualmente é o país que mais usa agrotóxico e poucos são da população que tem um bolso que dá para consumir alimentos orgânicos. Então é por isso que a gente tem que investir mais ainda em suplementação, porque o que falta de vitaminas, de fibras, de enzimas, de nutrientes em geral, a gente supre no nosso corpo e garante a nossa saúde com suplemento. A minha dica mais importante que eu tenho para todo mundo, isso é uma coisa que eu vejo até como uma missão, colocar na cabeça de todo o brasileiro, é que a lista de suplementos tem que fazer parte da sua conta de supermercado. Tá? Aquilo que você coloca, a sua conta que você separa para o supermercado, certamente você vai comer menos, você vai perceber com o tempo que a sua lista do que você consome hoje de supermercado, inclusive de industrializados, vai diminuir. Então você não vai gastar mais, vai chegar uma hora que vai ajustar e talvez fique até mais em conta, porque quando o seu corpo está muito abastecido daquilo que ele realmente precisa, ele sente menos fome. Isso é maravilhoso, e quem tiver a oportunidade de passar a fazer isso, me conta, que eu sei que é verídico, porque é uma realidade que eu já ensinei para muitos, a realidade da minha vida, eu sinto na pele, e eu posso dizer isso para vocês, tá bom? Então tomem essas medidas para a vida de vocês, depressivos, com sintomas depressivos e saudáveis, tá bom? Para não chegar a ter nenhuma doença, não é só distúrbios emocionais. E aí, infelizmente, a notícia que eu tenho para vocês é que muita gente já tem depressão, muita gente não tem, mas está com desequilíbrios emocionais, e muita gente não tem e vai ter, porque muita gente não vai se conscientizar, vai achar que é besteira, e vai ouvir esse vídeo e não vai fazer nada do que eu tô dizendo, e muitos também não vai ter acesso. Mas a gente pode mudar isso se vocês me ajudar compartilhando essa minha mensagem para o máximo de pessoas possíveis, tá? Tem debaixo do vídeo a opção compartilhar. Compartilha para o seu WhatsApp, compartilha para todo mundo que vocês puderem, porque todo mundo precisa saber disso e fazer isso, ok, galera? Então, tudo com relação à depressão, a prevenção de distúrbios emocionais e qualquer outra coisa, prevenção para não ter nenhum tipo de doença e geração de saúde, eu já passei para vocês bem resumidamente, mas isso é o principal, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.